grupo assim, de estudantes aqui, conversa de bar, a gente discutindo já o que vinha acontecendo no Brasil inteiro, né? Começou em São Paulo, violência, repressão policial, violência, e aí foi expandindo Rio de Janeiro, as capitais. E aí surgiu o dia, acho que se não me engano, dia 20 de junho, que seria uma mobilização nacional. Vocês já estavam acompanhando isso? A gente já estava acompanhando faz um tempo. E aí falou, poxa, vai sair uma mobilização nacional. E o interessante disso é que saiu um pouco desse eixo de Rio, São Paulo, expandiu para Belo Horizonte, para o Sul, também saiu de um pouco das capitais, né? Várias cidades pequenas, tipo Sumaré, vizinha nossa, também entrou nessa, né? Então, porra, por que não Hortolândia, né? Cidade grande, 200 mil habitantes, cheio de problemas, transporte público é ineficiente aqui. E ainda coincidiu com a promessa do prefeito de passagem a R$1, que até então ele não tocou mais no assunto, né? Pô, vamos tocar o barco, né? Vamos ver o que dá, tentar agitar a galera. E aí criamos um evento no Facebook e aí foi aumentando. E o negócio que a gente optou por não participar do Dia Nacional, justamente para a gente poder participar de Campinas e convidar o pessoal de lá para vir participar de Hortolândia também. Então o movimento nacional foi dia 20, a nossa foi no dia 21, na sexta-feira. E bom, aí a gente chamou uma primeira reunião para organizar, né? Vamos ver quem tá numa de somar, né? Agitar mesmo. Depois da primeira manifestação. Não, antes, né? Antes de acontecer a primeira manifestação, a gente chamou essa reunião. Mas aí a gente achou que ia vir, sei lá, 30 pessoas, assim, os mais chegados mesmo. Mas aí, tipo, tinha 150, 200 pessoas. Porra, isso vai ser enorme, né? E a ideia foi fazer justamente um dobelinho para problematizar a questão dos espaços públicos que são deixados de lado. Por exemplo, aquela praça tava lá, fazia um tempão, só agora que eles colocou iluminação. No dia da reunião não tinha. E aí, tipo, aí que a gente ficou animado, né? Porque até então a gente tinha pensado, mas será que o Hortolândia abraça a ideia, que sei lá. E na reunião foi 200 pessoas e a gente ficou chocado. Falei, não, vai ser um sucesso, vai ser da hora. E aí começou as pessoas se conhecerem e a se relacionarem, né? E aí no dia foi o que deu, tipo, segundo a Polícia Militar, o capitão da Polícia Militar falou que tinha 8 mil pessoas. Teve site publicando que tinha 10 mil pessoas, enquanto a PTV falava que tinha 500 pessoas. Você vê quão distante foi, né? Enfim. Aí nessa primeira reunião a gente tirou assim, algumas pautas de reivindicação. A questão central seria a passagem a R$1. Também melhorias no transporte público, mais linhas, mais itinerários. Bom, enfim. Isso aqui, vários problemas foram surgindo, assim, né? Problemas estruturais da cidade foram sendo pontuados. E a gente optou por, nesse primeiro momento, não abraçar todos esses problemas, para eleger, para colocar um certo foco assim, na questão da passagem a R$1. Né? E aí nessa reunião a gente construiu um movimento chamado Movimento Hortolândia. A gente manteve uma página no Facebook, um grupo de discussão. E aí todas essas discussões que foram sendo levantadas nessa primeira reunião, elas são abordadas hoje. E a ideia de criar esse movimento era justamente para isso, para não deixar a bola cair, né? Essa discussão não morrer. Todos esses problemas que foram pontuados lá, a gente tenta discutir, né? Trazer essa discussão. Primeira acompanhou muito o que foi no Brasil inteiro. Assim, várias pautas, né? Uma heterogeneidade das manifestações individuais, né? Não se entrou passagem a R$1, era a PEC 37, Copa do Mundo, 10% do PIB para educação e tipo, a não representatividade dos partidos, né? Bastante gente questionando essa representatividade dos partidos e, enfim, foram diversas pautas assim. E acho que até por isso que teve bastante gente, né? Mas aí na segunda a gente acabou optando por assim, filtrar um pouco mais, para direcionar mesmo, para tentar ser um pouco mais incisivo. Então a gente reconhece que a segunda foi assim, bem menor, surtiu menos efeito, mas teve mais qualidade nas reivindicações. A gente conseguiu construir palavras de ordem que direcionassem para a pauta principal, né, que era a passagem real. E durante essas reuniões a gente conseguiu discutir um pouco mais a fundo a questão do transporte público, né? A gente conseguiu problematizar essa ideia do transporte público, que não é público e a gente paga. E
Então essa é a avaliação que eu faço, que foi uma manifestação pequena, mas com muito mais qualidade. As pessoas que participaram dessa manifestação, elas sabiam que realmente estavam reivindicando e sabiam discutir com pé de igualdade com, sei lá, representantes de poder público, sabe? Isso foi bem bacana. Acho que teve mais conteúdo, assim. Desde a primeira manifestação a gente ficou esperando uma resposta do poder público. E aí passou 3 dias, a gente viu que até então nada, aí chegou o dia da próxima reunião e falou, então vamos fazer uma outra manifestação. Já que o poder público não se posicionou até agora, né, vamos fazer uma outra. E aí marcamos para sexta, aí na quinta de manhã a prefeitura soltou a nota, falando que reconhecia o direito de manifestação das pessoas, não sei o que lá, que apoiava, achava legítimo, e convidando os representantes do movimento para uma reunião, para discutir essas pautas. Isso um dia antes da manifestação. Então a gente sentou, assim, pensou friamente, e falou, não, ao nosso entender foi uma tentativa de desmobilizar as pessoas, né? Porque já que o poder público não se manifestar, a gente ia tomar suas de novo. Mas em cima da hora esse manifesto, a tentativa de tentar acalmar os ânimos, né? Não vamos deixar isso abater, vamos manter a manifestação, vamos pra rua. Teve a manifestação, aí na segunda-feira a gente marcou uma outra reunião para discutir a viabilidade do movimento participar dessa reunião. E a gente viu que, assim, de forma alguma era viável, uma vez que a gente não estava elegendo representantes. Eles falavam que queriam que representantes do movimento viessem até a prefeitura dialogar com o prefeito. E a gente analisou assim, a gente não tem representante e o povo está na rua, então que o prefeito venha às ruas para atender essas reivindicações, não a gente ir numa sala junto com o prefeito, entre 4 paredes, para discutir essa possibilidade. Então achou totalmente inviável, assim, né? Como que a gente... Uma que não tinha nem possibilidade de a gente eleger representantes, que isso já ia destoado do discurso do movimento, né? De horizontalidade, né? Um movimento democrático. Assim, a gente, enquanto movimento Hortolândia, tipo, as 30, 50 pessoas que estavam vindo na reunião, né? Que se identificavam com essa identidade, né? Movimento Hortolândia, movimento que puxou o primeiro ato, estava puxando o segundo. A gente votou, né, numa reunião com 50 pessoas, a gente votou um determinado trajeto. E a gente faz uma avaliação que se a gente quer, a gente tem um foco, a gente tem que se organizar, né? Não adianta agir pela emoção, pela irracionalidade, né? Não, a gente sentou, analisou, viu o que seria interessante. O nosso ver era interessante parar naquele ponto, a frente da Magnete Marelli, porque ali a gente congestionava o trânsito da Avenida dos Estudantes, da Avenida Emancipação e do Corredor Metropolitano. Ou seja, 3 grandes avenidas, né, de grande movimento. E aí um outro grupo lá, que estava rolando até boatos que essas pessoas que estavam agitando subir até SP-101 eram pessoas mandadas pela prefeitura para desmobilizar, mas eu mesmo acredito nisso, né? Eu acho muita especulação. Acho que eram pessoas que de fato estavam empolgadas, né? Queriam alguma mudança e viu que a nossa forma organizada de lutar não seria efetiva. E aí eles estavam querendo subir, mas a gente falou, não, tipo, se vocês quiserem subir, fiquem à vontade. Mas o movimento Hortolândia decidiu que ia fazer esse trajeto, então quem se sente representado pelo movimento Hortolândia vai ficar e não vai subir. E foi isso. Por exemplo, para você fazer o projeto que foi feito, tinha que ter um ofício e apresentado à prefeitura. Então, para se legitimizar o movimento. Então, as manifestações de São Paulo, por exemplo, tinham os trajetos determinados, mas pelo grande contingente de população, esses trajetos não eram respeitados, né? E eu acho justo que não sejam respeitados mesmo, porque eu pensar numa manifestação planejada não faz sentido. Então esse foi um dos questionamentos, conversando com algumas pessoas, se esse negócio é planejado, então, ou seja, vocês podem se manifestar desde que fiquem nessa área. Desde que fiquem, exatamente. Mas a gente, enquanto movimento, a gente optou assim por entregar ofícios na prefeitura solicitando apoio da Guarda Municipal e da INDEC
para ir fechando o trânsito, para não correr risco de atropelamento, como aconteceu em Belo Horizonte. O pessoal foi fechar rodovia e tipo, ninguém parou, sabe? Aí batida, enfim, ficou como um exemplo pra gente, né? Não, vamos tentar se organizar um pouco mais, né? E a gente enviou ofício para a Guarda Municipal e para os agentes de trânsito. Você foi no intuito de segurança, não de segurança dos próprios manifestantes. Né? Não no sentido de estar preso ao modelo político. Não. Mas já como a gente tinha voltado esse trajeto, então vamos pedir segurança para esse trajeto. Né? Então, até mesmo por questão de segurança, assim, eu pessoalmente optei por não subir a SP-101, porque eu sabia que a partir dali a Guarda Municipal não ia fechar o trânsito, né? Então a gente estava sujeito a qualquer coisa que pudesse vir a acontecer. E se vocês mudassem de ideia ali, vocês não poderiam pedir para eles acompanharem vocês? Bom, acho que burocraticamente a gente não teria esse apoio. Talvez ali na hora, conversando com o capitão, que se mostrou assim, bem solícito, assim, na verdade, né? A todo momento eles vinham conversar comigo para saber se vocês vão ficar aí, se vão ficar até quando, tendo ocorrências pela cidade, a gente precisa liberar viaturas. Bom, paciência, né, meu? A gente pediu o apoio de vocês, né? Eu acho que vocês têm que ficar aqui. Mas talvez até conversando com eles iam ceder, né? Mas não teria nenhum documento que comprovasse isso, né? Até porque o ofício que a gente entregou na Guarda Municipal a gente não colocou um horário definido. A gente falou que o ponto final da manifestação seria aquele local, só que a gente não tinha um horário determinado para sair de lá. Uma vez que a gente já está lá em acampamento, né? A segurança também não teria tempo para ir embora, né? Sim. Aí o capitão veio me questionar, não, porque tá tendo ocorrência. Eu falei, não, tá aqui no ofício, ó. Ele falou, não, mas vocês falaram que ia acabar 10 horas. Conversei com o manifestante, falou que ia acabar 10 horas. Ele falou, não, aqui, ó, o ofício que eu entreguei, que o secretário de segurança assinou, tá falando, ó, não tem horário pro término, né? Então eles ficaram nessa, pô, o documento tá ali, meu, ele tá ali pra proteger a gente, né? Eles tiveram que ficar até o fim. E até que hora que eles ficaram? Bom, a gente ficou até umas 10h30, 11 horas, assim, porque as pessoas começaram. Então logo que eu saí de lá já. Você deve ter ido. Foi umas 10 horas? Por aí. Eu sei que não passou assim da meia-noite. Às 11h30 o pessoal já tava. E a gente ficou numa situação difícil, porque a Guarda Municipal tomou a liberdade de liberar algumas viaturas, ficou acho que uma viatura no local. E assim, uns 30 manifestantes tentando fechar as avenidas. Pô, tá foda, né? Então, não dá. Vamos levantar acampamento. Então, outra questão de levantar é, por exemplo, os manifestantes fecharem as ruas, não está tirando o direito de ir e vir dos outros cidadãos, né, que estão voltando do trabalho, essas coisas todas. Então, tá obstruindo uma passagem, mas assim, o que é causar 1-2 horas de trânsito numa cidade onde 7 horas da tarde ninguém consegue sair, já fica parado no trânsito sem ter ninguém fechando a rodovia. Sim. Entende? Então, assim, quem pensa que isso é um mal, é um mal que está aí todo dia, meu. Porque ninguém questiona o poder público em relação a esse mal. Vem questionar, a manifestante está querendo problematizar isso, né? A ideia de parar o trânsito é justamente que as pessoas parem assim, em algum momento para pensar, pô, o que está acontecendo? Tá, tem manifestante fechando, mas por que está fechando? Por causa disso, por causa daquilo, passagem é um real. E aí trazer essa discussão, né? Porque é difícil levar essa discussão para as pessoas de uma outra forma, né? Não sei, até hoje eu acho que o movimento social não descobriu uma forma mais efetiva de trazer essa discussão, a não ser parar, né? Parar enquanto direito nosso também de estar em determinado local. Tá? Então é direito contra direito, mas assim... É direito de vocês estarem ali também. O direito nosso de estar também. É bem isso. Depois da segunda manifestação eu já não fiquei sabendo mais nada. Eu acompanhei a palestra da Marina Silva, que teve no IASP,
algumas palestras assim para procurar saber a opinião de outros segmentos, né? Tipo religioso, político, né? No caso da Mandrília. Mas o que aconteceu com o movimento Hortolândia depois disso? Depois dessa segunda manifestação, a gente chegou a realizar assembleias semanalmente, assim, né, para ver os próximos passos. E a gente acabou tirando para fazer um seminário sobre a questão do transporte. Tem pessoas correndo atrás disso, fazendo contato com o pessoal do direito, de movimento social, né, para trazer para a cidade, fazer um debate de outros modos, né, que a gente estava propondo, um debate na rua, vamos sentar, vamos ouvir alguém especializado em determinado assunto falar disso, né, acho que dá um pouco mais de legitimidade também para o nosso discurso, é importante esse processo de formação das pessoas. E a gente manteve essas reuniões e agora acho que já faz um mês assim, que a gente não está se encontrando pessoalmente, mas está conversando pela página do movimento, que tipo, tem 2.000 seguidores, né? Tem um alcance legal. Tem um grupo no Facebook, a gente também faz algumas discussões lá e propõe ações. Né? O interessante dessas manifestações é que elas cumpriram o papel de aproximar as pessoas. E justamente esse era um dos intuitos, né? Que o movimento Hortolândia, que esses protestos servissem como uma incubadora de projetos, né? Que as pessoas se sentissem mobilizadas por isso, a se mobilizar por outras causas. Isso está acontecendo. Então a gente vê já pessoas puxando o ciclo de sarais aqui na cidade. Sarais vão acontecer mensalmente, né? Ciclo de sarais? Sarau, encontro de poesia, música, a gente já organizou alguns e eu estou participando sempre, né? Tudo que meio que surge o movimento Hortolândia eu tenho que participar e isso foi uma coisa que surgiu, Sarau. Acho que faz umas 2, 3 semanas a gente fez um sarau na Praça Renato Dobelin, aquele teatro de arena, em que veio umas 30 pessoas, né? A gente se encontra, conversa, recita poesia, alguns cantam música, né? Fazer um momento mais de descontração, mas também não vazio da política, né? A gente quer fazer construir espaços políticos, né? Mas não nessa política também tradicional, de sentar e ficar discutindo, porque nem todo mundo se interessa, né? Então, de uma outra forma a gente aborda essas questões, música, poesia, né? E inclusive ontem a gente teve uma outra reunião que a gente vai organizar o segundo sarau, que vai ser no Flor de Nendê, um ponto de cultura aqui na cidade, ali no centro de Hortolândia, e com o tema que vai permear tudo isso é o tema da cultura negra, né? Então a gente está convidando pessoas do cenário do rap, DJ, MCs, o Núcleo de Consciência Negra da Unicamp vai estar aqui participando também. Então, pessoas de religião de matriz africana, Mãe Eleonora, o pessoal do João Dígito Ribeiro, a gente também de Campinas, que está fazendo a Roseira, né? A gente também já fez o convite. Enfim, a gente está... E onde vai ser? No Flor de Dendê, esse primeiro. Então, essas onde são... fica o Flor de Dendê? Ali na frente do açaí, do centro. Ah, sim. Comidas típicas da Bahia? Não é um bar, é um ponto de cultura. Então, até para fazer esse sarau, a gente problematizou a questão de fazer o sarau no espaço privado. Mas na nossa avaliação, o Flor de Dendê não é necessariamente espaço privado, uma vez que eles não se mantêm da venda daquilo, né? Lá é um ponto de cultura. Tanto é que nem todo dia que eles abrem, né? Eles abrem quando tem evento, né? E aí a gente achou viável fazer num ponto de cultura. Ou seja, ele é privado, mas é um ponto de cultura, eles Exato. não sobrevivem Eles não sobrevivem da venda ali, né? Do comércio, da troca de dinheiro. É um ponto de cultura. Acho que vai muito além da questão do capital, né? Então a gente votou que lá seria essa primeira manifestação. Esse primeiro sarau, né? E aí já tem outras pessoas interessadas. Primeiro ou segundo? Segundo, desculpa. Já tem outras pessoas interessadas a fazer nos bairros, né? E essa é a proposta, né? E você consegue ter resultados desses encontros? Cara, eu acho que, assim,
Depende quais resultados, né? Acho que só o fato de pessoas se encontrarem num dia de semana, numa sexta-noite, para recitar poesia, para cantar uma música, para tocar um instrumento, isso já é um resultado. Assim, a pessoa se sentiu sensibilizada para aquela causa, né? E tá ali. Então, assim, ao meu ver, isso já é um grande resultado numa cidade onde a prática de sarais não existe, né? Não existe. Tem um ou outro grupo que já fez na cidade, mas não é uma coisa que as pessoas se sentem tocadas, né? Você não é só aquela coisa de discutir a política, mas é sensibilidade com Isso. certos aspectos. Porque eu fui num concurso de Miss Beleza Negra, e o pessoal tá ali só, talvez, desfrutando da cultura negra e tal, uma série de coisas ali. Mas eu tava procurando entender, né, o que isso poderia fazer a diferença, né? Mas só o fato dessa estar sensibilizado de estar ali já tá fazendo a diferença, né? Exatamente. Eu também faço essa avaliação. Se você pensar beleza negra, qual que é hoje o padrão de beleza da sociedade? Não é negra, né? Uhum. É a mulher magra, alta, loira, cabelo liso, né? Então só o fato de meninas estarem ali reivindicando o direito de ser negras, de ter cabelo black power, né? E se reconhecer enquanto mulheres e bonitas, isso assim, pra mim já é uma coisa incrível. A mãe Leonora falou que é difícil conseguir as meninas para desfilarem e tal, porque elas mesmas parece que tem, não sei se diria, se elas não têm preconceito, mas elas têm dificuldade para participar, né, de um evento desse. Sim, você pensar mulher negra, mulher na sociedade já é reprimida, negro então nem se faz, né? Então já são dois obstáculos superados, né? A mulher se colocar enquanto protagonista e negra. E é questão de identidade, né? O próprio negro hoje não se reconhece enquanto negro, né? Porque tem toda uma sociedade que faz com que ele que ele se comporte como branco, né? Que ele não se vista como negro, não tenha um cabelo como negro, né? Então, só o fato delas estarem ali reivindicando esse direito de se assumir enquanto negro, eu acho assim, sensacional. Então, não, eles convidaram, mas não estipularam dias, né? Não estipulou dia, não estipulou horário. Ah tá, só convidaram. Só convidou. Falou, não, a gente quer que representantes do movimento nos procurem para discutir isso. Ah tá, falou, mas vocês meu, não chegaram a marcar nada. Não, marcamos. E aí o que a gente sentou e discutiu, né? Se for para ter uma reunião, que seja no espaço público, aberto, Qualquer não pessoa. só ao movimento, para qualquer pessoa, e que se for ter falas, né, o prefeito, o presidente da Câmara, se alguém for falar, o secretário, que seja em pé de igualdade com os representantes do movimento, né? O movimento também consiga falar, né? Também tem espaço para voz. E a gente definiu que se existisse uma reunião, teria que ser nesse modelo. Aí a gente publicou uma nota falando que a gente não ia procurar a prefeitura e que se fosse para ter uma reunião que fosse desse jeito. Talvez foi isso. E aí um fala pro outro e a gente acha que a gente marcou, não, acabou que no fim não marcou não. Aí a prefeitura nem respondeu isso, porque não sei. Eu até acho estranho, né, meu? Porque representantes do povo não quererem estar no meio da população é estranho de entender. É o medo pelo de ser rechaçado em público, né? De se sentir envergonhado, eu entendo. Mas é uma coisa que eu acho que eles deveriam enfrentar, né? Se eles forem eleitos para isso, eles têm que estar aqui. Você acha? Existia a possibilidade então de algum pessoa da administração aparecer lá na manifestação e ouvir o povo? Existia essa possibilidade? A possibilidade existe, né? Não sei, eu acredito nos representantes, né? Eu sempre espero isso dos representantes, né? Todo mundo deve esperar, né? Que eles se coloquem, né? Ao lado da população mesmo para discutir. Mas conhecendo Hortolândia, conhecendo os políticos que atuam em Hortolândia, eu duvido muito que isso realmente aconteça. Outra coisa que acho que na segunda manifestação, um lá estava dizendo que vocês tinham
Tinha alguma ligação anterior a algum vereador, alguma coisa assim, surgiu esses comentários. Vocês tinham alguma ligação com os políticos de Hortolândia? Eu cheguei a ter, né? Outras pessoas também tinham, né? Partidos organizados pela direita, as pessoas, né, que se organizavam em partidos pela direita, na primeira manifestação tentaram ocupar um certo espaço que a gente acabou fechando para eles, né? E aí eles estavam levantando bandeira de fora PT, fora Meira, né? Eu acredito nisso, né? Também sou contra o Meira, sou contra o PT. Mas o movimento Hortolândia não tinha votado que essa seria uma das manifestações, né? Então, pessoas querendo se apropriar do movimento Hortolândia para defender essas pautas. Não, aqui na manifestação não. Se quiser levar isso para uma reunião, a gente discutir lá, e depois fazer uma manifestação para pautar isso, sim, isso é válido, né? Desde que todas as pessoas tenham consciência do que elas estão reivindicando, né? Mas em relação a vínculo, assim, aí, partidos de direita eles acabaram perdendo espaço dentro do movimento Hortolândia, e aí sobrou gente que já teve vínculo com o PSOL, com o PSTU. Eu mesmo tive uma proximidade assim, com o vereador do PRP, que era a base do PT. Trabalhei na campanha dele, ajudei a fazer a campanha, e que depois de eleito, depois de alguns meses de trabalho, eu vi que não seria o que eu estava esperando que fosse. Então, não só em Hortolândia, mas em qualquer lugar existe o problema da droga, que acima de tudo é um problema da saúde, né? E é um problema que vai além da questão de festa, né? Está impregnado em toda a sociedade, é um problema histórico. Qualquer festa que se for pode acabar. E eu enxergo isso até como um processo maior assim, de criminalização da juventude. Porque onde a juventude decide se reunir, acaba sendo estigmatizado. Você pensar, a Hortolândia não tem espaços assim, bacanas, que a juventude onde possa se reunir, né? E o que acaba, o setor privado cria esses espaços, são as festas. E é lógico que vai ter drogas. E aí todo mundo criminaliza o menino porque fazia festa. Mas porra, numa cidade onde não existe nada, você vai criticar uma pessoa que reúne as pessoas para festejar. É complicado. A discussão vai muito mais além do que. A discussão está muito mais embaixo. Assim. E chega até no poder público. O problema mesmo é o poder público, né? Por exemplo, as avenidas aí, Capitão Gancho, Paraná, Rosolém, Pracinha lá de não sei de onde, são pontos assim estratégicos que os jovens se reúnem de quinta, de sexta, de domingo para ficar bebendo, trocando ideia, e obviamente que acontece o uso de drogas. Aí o poder público, ao invés de criar espaços alternativos, né, para uma sociabilização mais saudável, ele opta por criminalizar esses espaços, né? Aí manda a polícia, chega dando tiro de borracha, joga bomba, né? E espanta esses jovens. Mas e aí? Tipo, espantou, tirou o problema de lá, mas não deu uma solução para esse problema. Onde os jovens estão se reunindo? Não se reúnem, né? E esses únicos espaços onde isso é possível acabam sendo estigmatizados. É jovem, né? Jovem não é nem criança e também criança isenta de qualquer responsabilidade, mas também nem adulto preparado para o mercado de trabalho, né? Jovem tá ali, né? Não sabe se não é, né? Então, o jovem tem esse comportamento, né? A galera do skate, a galera que festeja e usa drogas, lembrando que drogas não tá somente no meio da juventude, né? Tá na high society, por exemplo, né? O pessoal que tem dinheiro, né? Os adultos também usam. Que o que se vê mais é... O que se vê é isso, né? O que se vê é isso e é fácil, né? Tipo, tem a música, não lembro quem, o Charlie Brown, o jovem no Brasil não é nada sério. Não é mesmo. Não existe uma política pública voltada para o jovem. Agora se aprovou o Estatuto da Juventude, mas até surgir efeitos desse estatuto vai demorar, né?
estatutos reconhecendo o jovem enquanto uma categoria social, tirando um pouco dessa ideia de que não é nem adulto, né, que é um adulto imaturo, né? Não, jovem é jovem, o jovem tem que estudar, o jovem tá entrando no mercado de trabalho, o jovem tem que estagiar, tem que estar na faculdade, por exemplo, que seja pública, né? É que se eles são estimulados, é uma idade onde mais se critica o governo, as coisas, né, dessa idade, vai atrapalhar um pouco a política, os governantes. Né? Jovem é problema, né? Jovem é quem questiona, quem dá a cara a tapa, né? É lógico que, de fato, entendo desse modo, assim, a cidade ela não tem um espaço preparado para receber os jovens. Por quê? Porque é mais fácil inibir a participação desses jovens do que enfrentar esses jovens organizados politicamente. Acho que isso seria um problemão para a gestão municipal. Se todo mundo que está aqui conseguisse se reunir periodicamente e discutir política séria, né? Seria um grande problema para qualquer governante. Eu, aproveitando já que a gente está conversando, a parte de meio ambiente, estava fazendo uma pesquisa sobre, não sei se você está envolvido com esse assunto também, a canalização do Ribeirão Jacuba, ou seja, ao invés de revitalizarem o rio, mata ciliar, uma série de questões ambientais, o novo centro comercial construído ali em cima de nascentes. Em algum momento você já chegou a questionar isso? De que forma que você enxerga isso? Bom, eu acho interessante essa recuperação, né? Eu entendo até como um resgate da própria identidade da cultura hortolandense, né? Se for pensar, Hortolândia não tem algo que define, né? Assim, a cultura, não existe uma cultura hortolandense que se reconhece enquanto hortolandense, né? Não existe. A única coisa que chega mais próximo disso é o Jacuba, né? Hortolândia começou do Jacuba, né? Então Jacuba, se você fala Jacuba, todo mundo sabe, Hortolândia, isso é Hortolândia e tal. Então, eu vejo assim, na gestão do Meira, uma preocupação em definir qual que é essa identidade de Hortolândia. E essa recuperação do Jacuba, acho que vem junto com esse processo, né? E é um rio que estava lá, acabado, lá, muito lixo, e acabava inundando ali o centro, né? Problemas de saneamento básico são trazidos por conta disso. Só que a crítica que eu faço é que essa recuperação, JAC 1 e JAC 2, são projetos assim, caríssimos, projetos modernos e tal, mas caríssimos. Eu acho que a cidade não necessariamente precisa disso nesse momento. Acho que tem questões estruturais mais importantes do que a canalização do Ribeirão. Por exemplo, tem bairros ainda que não tem esgoto. Meu bairro acabou de passar o esgoto, e, pô, isso é um problema sério de saneamento, de merda no meio, céu aberto. Tá certo que o Ribeirão também é isso, né? Tipo, é merda, céu aberto. Mas sei lá, né? Aqui a merda tá na frente da casa das pessoas. Mas você acha que ao invés de gastar tanto dinheiro com concreto, canalização, JAC 1, JAC 2, acho que a recuperação, a vitalização disso, numa pegada mais verde, seria mais interessante. Não sei se tanto concreto se gastaria menos, eu acho. Processo de recuperação e preservação, não meter concreto em cima da terra. Acho que não é a forma certa de desenvolvimento que eu prezo. Não, bom, não me passou, assim, não me passa pela cabeça, acho que é uma coisa. Eu me atraio pela organização popular, né, pelo movimento social, não pela política em si, representante. Eu não me vejo dessa forma. E nunca reivindiquei, até nos contextos da manifestação, eu nunca me reivindiquei enquanto organizador, representante de nada. Não era esse o intuito, né? Não era esse o intuito. Né? E por incrível que pareça, teve pessoas defendendo isso, defendendo que eu ou determinadas pessoas fossem colocadas como centro, como o líder. E tipo, eu rejeitei isso e grande parte do movimento também. Porque
Se a gente está propondo uma nova forma de atuar na cidade, não vai ser porque vai se dar nos moldes tradicionais, não, que seja construída de forma popular, democrática. Aí não se encaminha para um anarquismo, alguma coisa assim, não? Não, acho que está mais próximo do socialismo. Eu me identifico muito com as ideias do socialismo. E flerto também com o anarquismo, né? Reconheço a importância e entendo, mas eu acho que não necessariamente é a melhor forma para a sociedade se organizar. Então, mas se não tem um líder, um cabeça, não está mais relacionado com o anarquismo? Acho que tá mais relacionado com o socialismo democrático. Mas tem um líder, não? Um líder? Não tem sempre um cabeça? Não, acho que não. Não, até porque nas reuniões não era a opinião de um que prevalecia. E também muito menos uma opinião mais próxima do socialismo. Essa é a minha orientação política e pessoal, né? E não do grupo também. É importante frisar isso. E o movimento ele foi composto por diversas pessoas, assim, que não necessariamente concordam com o meu ponto de vista. Também. Inclusive anarquistas também compõem o grupo. Acho que tá aí a riqueza do movimento. Mas politicamente, meu pensamento acho que caminha bem próximo ao que é a PSOL e o PSTU, né? Ao que era o PT antigo, né? O PT de 80, hoje não é mais. Do PT foi pro PSOL. Foi pro PSOL, justamente. De Hortolândia, pelo menos. O Carlos Fora, o Oliveira, tudo do PT. Era tudo do PT. E esse meu voto para prefeito foi o Fernando Ladeira. Eu não o conhecia pessoalmente, mas acreditava no que ele defendia, né? Acredito, de certo modo, nos partidos de esquerda, né? O PSOL e o PSTU, me sinto representado por eles. Mas não faço parte, por exemplo, não sou filiado a nenhum partido. Como eu disse, eu opto por uma organização enquanto movimento social, movimento social popular. Eu acho que, apesar de concordar com partidos de esquerda, muitas formas de atuação deles também recaem no tradicionalismo político. Isso me faz me manter distante deles. O tradicionalismo tem que ter uma cabeça, líder, as amarras políticas, não me agrada. Hoje, né, eu posso daqui a 4, 5 anos, não sei, pensar de uma outra forma, mas hoje é assim que eu penso. Eu opto por uma mobilização independente. Você acha que é possível se governar dessa forma? Bom, depende. Um governo socialista, democrático, eu acredito que sim. É lógico que o representante do Estado tem que eleger representantes, né? Para cumprir as funções burocráticas da máquina, né? Mas eu não descarto a participação popular. O representante ele só representa parcelas, assim, né? E essas parcelas da população que desenham a política, né? E eu prefiro estar nessa parcela que discute a política e não do lado dos representantes. Eu me vejo. Totalmente. Você acompanhou alguma coisa nessa época? Não acompanhei, mas a ideia de orçamento participativo, tudo que seja participativo, ela é sufocada pelo poder público. Exemplo disso fica os conselhos municipais, conselhos da juventude, conselho de igualdade racial e políticas públicas, conselho de saúde, enfim, diversos conselhos, né? São espaços de participação que o governo do PT criou, né? Que forma o conselho municipal, aí tem as etapas de conferência municipal, regional, estadual e por fim a nacional. E aí essa conferência nacional vai definir qual vai ser a orientação para os próximos anos, né, do governo. Mas eu era estudante da Unicamp no campus de Limeira, e lá eu participei do Conselho de Juventude, e aí eu pude presenciar assim, de fato, né, o que acontecia.
o espaço é dado para a população civil se organizar, mas conforme vai subindo a instância, né, na hora que chega na conferência municipal, só tá as forças tradicionais. A PJ, da Igreja Católica, que é bem aliada com a juventude do PT, juventude do PCdoB, que também é bem forte. Enfim, são espaços, né, que é dado à população, né, não dado, mas que a população conquistou, mas que ainda existem muitas falhas. Esses conselhos participativos acabam reproduzindo isso, né? A forma como eles são desenvolvidos hoje eles não estão livres de todas as amarras, assim. Não é a população de fato que define a política de um conselho, por exemplo. Ou seja, o governo está por trás. O governo está por trás. Acaba sendo manipulado. Exatamente. E aí foi isso que eu me senti, assim, como uma marionete, que eu estava ali lutando, nadando contra a corrente, né? Porque você esteve, né? Eu tive na conferência municipal de Limeira, na conferência regional e na conferência estadual, que foi no Guarujá. Isso em 2011. E aí depois disso, depois que eu presenciei, né, eu vi que as nossas bandeiras enquanto sociedade civil estavam ficando de lado, né, para abraçar as grandes correntes políticas. Aí eu me senti meio inútil ali, né, em todo aquele processo. Participativo, pero não muito, né? Não se dá, de fato. Daí a nível municipal, como você vê essa manipulação do governo? Eu não participo de nenhum conselho municipal. Gostaria muito de participar do conselho de juventude, que existe na teoria, mas na prática ele não acontece, né? Mas eu não sei enquanto hortolândia, assim. Mas conversando com alguns amigos que participaram das conferências da cidade, produziu a mesma coisa, assim. Porque situações parecidas. Tipo, tá ali, é um secretário falando, e a população debatendo, mas no final prevalece, assim, a voz do que eles querem, né? Ao meu entender, eles criam esse espaço só para legitimar as próximas ações deles, não é que eles aceitam a reivindicação da população, eles só vão lá para apresentar à população o que vai ser feito, e aí os articuladores deles, né, fazem esse papel. Ou seja, dentro do meio da população já tem os articuladores. São pessoas estratégicas ali para fazer essa discussão, né, e para que a população se sinta, de certo modo, representada e satisfeita, né? Não, acho que saiu alguma coisa, mas nada, saiu que ele já tinha definido o que ele tinha que fazer, sabe? É bem isso. Ou seja, e é possível que realmente tenha uma participação do povo, ou sempre vai acabar acontecendo isso? É possível. De que forma? Assim, grande parte da população também não se interessa por ocupar esses espaços. Eles existem, mas eles são esvaziados por diversas formas, entre elas a atuação do governo, né? Essa manipulação. Mas também a população não se sente atraída, né? Então acaba que a população não faz uma pressão sobre isso. Também tem a questão burocrática, né? As normas que regem o conselho, a grande parte dos conselhos, eles não são paritários, não são 50% sociedade civil e 50% poder público. Isso seria legal, mas não seria o ideal. O ideal seria que fosse majoritariamente sociedade civil. Mas o que se vê nos conselhos daqui, por exemplo, é 1/3 de sociedade civil. Então fica até difícil fazer a luta assim, institucionalmente, né? Eu, enquanto membro do conselho, levar uma luta, sendo que a maior parte do conselho é do poder público. Se a minha ideia é não agradar o poder público, eles vão vetar. Então a ideia é que o conselho seja ou paritário ou majoritariamente composto pela sociedade civil e que ele não seja só consultivo, que ele seja deliberativo. Então o que saiu do conselho vai ser o que o prefeito tem que acatar. Isso seria assim, um conselho ideal. Construtivo? Definiu o Conselho da Juventude. Legal. O prefeito vai recorrer ao Conselho da Juventude para saber o que seria legal ele fazer. E não o que ele tem que fazer. É diferente.
Ele consulta, fala, definiu isso, tá, o que eu vou fazer disso? Acho que eu vou fazer isso. É diferente do que fala, não, definiu isso, eu tenho que seguir isso, essa é a política. Ou seja, além de o povo não estar representado ali pelo menos 50%, mesmo que tivesse, é somente consultivo o processo. Mas Ou seja, existem... diminui a porcentagem, a possibilidade de uma decisão do povo ser realmente concretizada Exato. Porque aí no final, assim, o governo analisa quais o que é interessante para ele fazer, né? Porque o que eu vejo aqui em Hortolândia e em muitas outras cidades é a preocupação com a reeleição. 3 anos empurrando com a barriga e no último fazer alguma coisa para me reeleger, pelo menos isso. E aí essa é a forma deles pensarem, né? Tipo, o que vai ser interessante para minha popularidade. Na próxima candidatura, então isso eu vou fazer. E acaba que não acatam de fato o que você define. Então você está ali discutindo, propondo um debate sério, mas que no final, assim, a grande chance é que seja deixado de lado. Eu encaro isso de uma outra forma. Reconheço que o PT não é o PT de 80, é outro PT, um PT muito mais próximo ao FHC, por exemplo, né? Um PT liberal, neoliberal, né? Amigo das grandes empreiteiras, das grandes construtoras, né? Mas eu acho que a gente não pode alegar que essas políticas são políticas paliativas, né? Não resolvem o problema. Mas, de certa forma, é o início dessa resolução. Só o Bolsa Família, pelo Bolsa Família, não vai resolver o problema estrutural do Brasil. Mas R$100 no orçamento de uma família que não tem nada é significativo. Então, ou seja, você acha válido isso? Eu acho válido, mas não suficiente. Acho que isso é pouco. Mas isso não se torna um projeto eleitoreiro? É uma faca de dois gumes, né? Tudo que você for fazer que a população gostar, for bem para a população, vai ser eleitoreiro. Porque essa população vai votar em você por causa disso. Então, tudo é eleitoreiro. Então, se os conselhos somente fossem negativos, catasse a palavra do povo, isso não ia essa política eleitoreira ia ficar um pouco de lado. Eu vejo que o governo ele tenta conciliar dois gostos, o gosto da população pobre e o gosto da elite, né, da burguesia. Então, o que convergir para isso é uma boa política, porque ele vai estar agradando tanto o rico quanto o pobre. Isso, exemplo disso é o ProUni, por exemplo. Ao meu ver, o ensino público, o ensino superior, ele tem que ser ensino público. Pode ser ensino privado, né? Mas, de todo modo, a população está contente porque é ensino superior. O pobre hoje está fazendo faculdade, uma faculdade de péssima qualidade, mas está fazendo. Né? E com isso ele consegue agradar o pobre e agrada também o tubarão da educação, né? Que são os grandes donos, seja o UEL Educacional, o NIP. Você acha que caiu muita qualidade com essa expansão do... Não, caiu totalmente. A expansão do ensino ela tem que se dar, mas dentro de ensino público e gratuito. Né? Aí houve muita expansão da iniciativa privada. Exatamente. O pessoal do dinheiro da educação já estava com a corda no pescoço, né? E aí o que vai fazer? Não, o governo vai pagar para que as pessoas estudem. Ao invés de investir esse dinheiro, eles dão direto para o dono da empresa, né? Porque a faculdade é ensino, mas é uma empresa, funciona como uma empresa. Então dá o dinheiro para o dono da empresa, ao invés de direcionar esse dinheiro para uma universidade pública, por exemplo. Aí por outro lado ele cria universidades federais, cria vaga, mas sem qualidade, né? Sem professores, né? Professores... O dinheiro que deveria ir para a qualidade do federal, estadual, vai para a Unip. E aí no final, aí continua essa política de não inclusão no mercado de trabalho e no ensino, né? Porque dentro da universidade hoje quem está é o rico. A maior parte que está lá é rico. É quem teve condição de pagar um colégio particular, passar no vestibular ridículo, né? Uma peneira social. E aí é o rico que está lá dentro. Por outro lado, o pobre está na Unip fazendo ProUni.
E aí depois esses 2 engenheiros, depois de formados no mercado de trabalho, é o currículo do rico da Unicamp que vai valer mais do que o diploma do engenheiro de Munique, por exemplo. E ao mesmo tempo a qualidade da federal, da estadual está caindo também. Sendo como está havendo investimento. Então, assim, acho que a gente tem que diferenciar a estadual da federal. As estaduais são antigas, né? Falta financiamento, mas a condição de um estadual hoje, no Brasil inteiro, né? Então, não só estadual do Brasil, mas de Maringá, por exemplo, super estadual, muito fodido, assim. É bem diferente a qualidade dessas estaduais que uma universidade federal. As federais elas surgiram no processo Reúne, né? A política do Reúne do Lula, que é a expansão das vagas universitárias. Criar campos universitários em diversas cidades, colocar meia dúzia de professor, criar trilhões de vagas e seria tá federal. Bom. Isso seria ele não federal. interferiu na estadual. Não, senão não coloca, né? A política da estadual é definida pelo Geraldo Alckmin, PSDB, tá? Mas também pode ser criada também com uma política eleitoreira do Lula, né? De criar vagas, mas não dar o ensino com qualidade, né? Mas aí nos índices ele pode colocar, não, meu governo criou 20 universidades com 2.000 vagas para estudante em cada universidade, por exemplo. Né? Isso é índice, isso é uma coisa, isso ele pode usar a favor dele numa campanha, mas isso não reflete assim, de fato no desenvolvimento da população, na qualidade do ensino, né? São coisas distantes, né? Você criar vaga não é sinônimo de ensino com qualidade. Eu acho que uma importância que esses protestos cumpriu, que o movimento Hortolândia cumpriu, foi de dar início a uma nova cultura política na cidade. Uma política na cidade onde a política caminha muito a ideia do coronelismo, né? Quem vai ganhar a política, quem mais paga cabo eleitoral, né? Esses cabos eleitorais que vão votar em mim. Né? Uma política onde isso ainda acontece, uma política retrógrada, né? Um movimento que preza pela participação das pessoas, pela horizontalidade, eu acho que traz muito, né, para a cidade. Acho que é um ganho importante na cultura política da cidade. Acho que esse foi o primeiro passo foi dado. Grande parte da juventude entendeu o direito e a importância de se organizar politicamente, né, e reivindicar os seus direitos. Acho que isso é a participação, né? Isso é que o movimento preza, a horizontalidade nesse processo de decisão e a participação. E eu penso que se a gente, enquanto jovem, se eximir desse processo de participação, aí que tudo está perdido. É o jovem que hoje dá a cara a tapa, que toma as suas, que enfrenta a força policial, né, amando os governadores, né, essa juventude que tem a chance, né, de fazer algo novo, né, participar, ocupar os espaços e reivindicar os direitos, né, que são direitos nossos. Infelizmente vamos cobrar o poder público.